Sejam muito bem-vindos ao Modern Flow Podcast. Eu sou o William Marques e quem tá ao meu lado hoje, meu amigo Brandão. Tamo junto, vamos pra cima. Hoje o episódio vai ser incrível, tenho certeza disso. Cara, hoje o episódio começa diferente. Eu sei que vocês devem estar acostumados a acompanhar, pra quem tá acostumado a acompanhar a gente aqui, né? Eu tô sempre dividindo essa mesa, a condução da mesa com o Vini. E hoje quem tá do meu lado, meu parceiro Brandão, que tá saindo ali das picapes, né, Brandão? Para começar a ocupar e passear aqui pela nossa mesa, trazendo as colaborações do universo, do mundo digital, né, Brandão? É isso aí, galera. Eu espero que vocês consigam agregar alguma coisa com o que eu vou falar. Tenho certeza que o material que a gente vai produzir aqui vai melhorar um pouquinho aí na qualidade das marcas de vocês, vai ajudar vocês a se posicionar melhor. E hoje a nossa convidada também tem tudo a ver com o tema que eu também tô trabalhando, né? Então, eu tenho certeza que o material hoje vai ser muito Brandão, bom. E hoje a gente vai falar de quê, cara? Cara, hoje a gente vai falar sobre marca pessoal, redes sociais, posicionamento, muita coisa boa. E como utilizar, né, as redes sociais para realmente transformar isso num brand, numa marca e conseguir tirar valor disso, né? Eu acho que esse é a melhor forma de expressar o que a gente vai falar hoje. A convidada da gente de hoje, ela é especialista em marketing, estrategista de conteúdo e ela é mentora. Ela ajuda a transformar pessoas em marcas que vendem através do conteúdo. Tá? São mais de 20 milhões faturados através dos seus clientes. Ela vai já falar pra gente como é que a gente constrói isso, como é que a gente constrói uma marca pessoal, como é que a gente vira uma marca, né? E como que a gente pode impactar através da nossa marca pessoal nos nossos negócios. Quem tá com a gente hoje aqui, nossa amiga Pamela Romão. Seja bem-vinda, Pamela. Oi, gente. Oi. Tô muito feliz, obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que a gente vai falar muita coisa boa, muita coisa polêmica, que a gente gosta também, mas eu acho que principalmente para empreendedores que têm essa dificuldade, né, de se colocar como marca pessoal, vai ajudar bastante. Ei, Pamela, tu começou a tua carreira no marketing, né? Uhum. Entrou no mercado através do marketing. Logo após tu começou a implementar a estratégia de conteúdo, fez ali uma passagem pelo universo do social media, e tu foi ali se posicionando e construindo uma trajetória até se tornar estrategista de conteúdo hoje, né? Uhum. Mentora e trabalhando com pessoas e marcas. Fala um pouco de como é que foi essa tua construção, né? E como é que tu foi parar nesse canto que tu tá hoje, né, cara? Entrei no marketing, comecei a trabalhar em departamentos e hoje sou, de fato, mentora aí de pessoas e de marcas. Uhum. Eu fiz publicidade, né? E aí, quando você tá lá na faculdade, que as pessoas começam a ir pros estágios e tal, sempre tem uma divisão de 2 tipos de pessoa. A pessoa que quer trabalhar, pelo menos na minha época, né? Faz uns anos já. A pessoa que quer trabalhar com agência de publicidade e a pessoa que quer trabalhar dentro do setor de marketing de alguma empresa. Não existia essa possibilidade de você criar a sua própria agência ou você trabalhar prestando serviço. Não existe. Pelo menos lá 6, 7 anos atrás. E aí, eu nunca quis ir para a agência de publicidade. E todas as minhas amigas, todo mundo, era o sonho, trabalhar nas grandes agências aqui da cidade ou de fora, né? E eu nunca quis, porque eu sempre achei uma rotina muito maluca. Todo mundo romantizava esse negócio. Pizza, cerveja, na sexta-feira e não sei o que. Eu ficava, gente, saúde, vamos ter, né? E aí eu resolvi ir para o ambiente corporativo, setor de marketing. E eu cheguei lá e vi que era a mesma coisa. Então, eu pensei que era um pouco mais leve, mas na agência você tinha vários clientes. E na empresa é só um, mas são vários eventos, várias coleções, enfim. E aí, eu comecei a estagiar, depois eu fui para uma empresa, que era empresa de moda, inclusive, de lingerie. E aí foi bem puxado, mas eu tava naquela fase que tinha energia ali no começo, 19 anos e tal, você topa qualquer coisa, né? Você vai até altas horas sem problema. E aí eu fui pegando gosto por todas as pautas, demandas que envolviam conteúdo, que envolvia rede social. Só que naquela época eu não podia escolher muito, né? Eu tava na fase ali de estágio, depois auxiliar, depois assistente, aquela hierarquiazinha, e eu não podia escolher, eu fazia o que tinha que fazer. Até que eu fui trabalhar em uma outra empresa que a dona queria muito fortificar o perfil dela. E eu gostava mais de fazer as pautas que eram do perfil dela do que as outras pautas.
eu ficava mais confortável. E aí eu comecei a perceber que isso poderia ser uma coisa que eu ia fazer e não tinha nenhum problema. Porque até então, esse profissional, há 4, 5 anos atrás, esse profissional de social media, né, tinha um escopo muito claro. E se você não se encaixasse nesse escopo, não ia funcionar. Que era a pessoa que fazia design, que fazia a parte textual, stories, captação, edição, tudo. E aí eu não gostava tanto dessas outras partes, apesar de que eu tive que aprender a parte do design, até fico confortável, mas eu gasto muito mais tempo do que um profissional, né? Então eu comecei a ver, talvez eu não seja tão social media assim. Então o que é que eu sou? Se eu gosto mais da parte de conteúdo, né? E aí eu passei muito tempo sendo social media, fazendo tudo isso que normalmente as pessoas falam que é o social media mesmo, né? Até que eu fui para uma empresa maior que o dono e a dona, né, os fundadores da empresa, eles são bem conhecidos e eu tive que meio que viver a rotina deles. Tanto é que eu fui morar em São Paulo em 2021 porque eles foram morar lá. Então, eu acordava com demanda porque era postar a rotina dos dois. Então, além do conteúdo do feed, né? E aí, eu gostava disso, apesar de ser muito puxado, mas eu percebi que quando era uma pessoa ali por trás, me interessava muito mais do que um perfil institucional, né? E aí eu comecei a perceber isso. Então, foram 6, 7 anos trabalhando e nos últimos 5 ali, especificamente, com marca pessoal. E aí eu percebi essa vontade, esse conforto mesmo de que eu criava melhor, tinha mais criatividade, as coisas fluíam mais fáceis do que com perfil institucional. Ei, Pamela, e qual que é o... A gente fala muito sobre Hoje a gente fala muito sobre posicionamento, né? Uhum. A importância do posicionamento. E a importância de você hoje estar na internet, hoje você está se colocando e se lançando no mercado, produzindo ou mostrando o seu dia a dia, produzindo conteúdo, mostrando suas empresas, fazendo de fato, tendo uma presença digital, né? Como é que tu vê hoje qual que tu enxerga como a diferença entre a marca pessoal e a marca institucional? Quais são as diferenças que tu enxerga dentro desses dois prismas, né? A gente falou aqui sobre o perfil, tu começou a acompanhar eles e o perfil institucional. Qual que é a diferença dos dois trabalhos que tu vê, assim, principalmente, e como é que tu vê a importância de um para o outro? Tem a parte boa e ruim dos dois, né? A parte boa do perfil pessoal é que eu tenho muito mais possibilidade de conteúdo, porque tudo que acontece na vida da pessoa pode virar conteúdo. Então, se eu tive uma conversa com a minha filha falou isso e isso, eu posso dar um jeito de encaixar essa conversa e vender o seu produto. Porque, sei lá, minha filha falou alguma coisa que eu nunca tinha pensado, e isso significa que você também pode fazer isso, blá, 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 e vende produto. Tudo é uma oportunidade. Na marca institucional, essas conversas, assim, não existem muito porque é uma marca. Então, não tem a fulana que falou comigo, não sei o quê. Não tem muito isso. Mas tem a parte ruim, que é quando você não tem muito filtro para expor sua vida é o seu conteúdo, né? Além do conteúdo mais técnico, qualquer coisa pode fazer as coisas saírem do rumo. Então, se você ficar doente, a produção pode parar. Se você for envolvido em alguma polêmica, é muito pesado, porque é o seu nome. Então, assim, depender da sua imagem, tem pontos bem ruins, são bem ruins mesmo, porque pode acabar o negócio inteiro. Então, é bom ter uma dose ali de até que ponto eu mostro da minha vida pessoal, né? Até que momento eu vou me expor, eu vou falar minhas opiniões e tal. Dependendo do mercado, isso é ótimo, porque você seleciona e as pessoas gostam desse posicionamento, mas em outros mercados tem pessoas um pouco mais que pensam diferente de você, talvez é melhor não se expor, né? Então, eu acho que exposição é bem ruim, é bom e ruim. E na parte institucional, eu acho que as coisas são mais estáveis, não muda tanto, você consegue planejar as coisas melhor, não tem viagem da fulana, viagem do cicrano, vai acontecer isso e aquilo. Eu acho que tem um planejamento mais seguro. Mas se conectar com as pessoas em rede social é mais difícil, né? Num perfil institucional. Tem muito essa questão de
será que eu preciso aparecer? Tem gente que não gosta de aparecer e quer criar conteúdo. E isso gera um grande questionamento, né? Como é que eu vou fazer para não aparecer? Dá para não aparecer. Dá para você criar conteúdo sendo marca pessoal, seu perfil próprio, sem aparecer. Dá. Mas só por você falar em primeira pessoa já conecta um pouco mais do que se você falar em terceira, em alguém que você não conhece, que é a linguagem de uma marca institucional, né? Então, tem vantagens e desvantagens. Normalmente eu digo que os dois jogos dão certo, só que um vai mais rápido, tem pouco menos desafios, e o outro vai um pouquinho mais lento, mas os dois dão certo. É muito mais... Não, fala, É Bruna. muito mais fácil crescer uma marca pessoal nas redes sociais do que crescer uma marca institucional. Né? No meu ponto de vista, isso é fato. E na realidade, isso é fato porque nas redes sociais as pessoas se relacionam com pessoas. Né? Eles estão lá para socializar. Mas, justamente isso. Quando a gente cresce muito a marca pessoal, a gente não tem equity na empresa. Né? A gente não consegue vender a empresa, por exemplo. Porque a empresa depende de mim. 100% de mim. Só que chega um momento que a gente precisa fazer esse deslink. Que um case muito conhecido é o da Boca Rosa. Ela começou ali com uma marca pessoal dela e foi criando e se transformou na Boca, né? Na Boca, e etc. Como é que tu acha que isso é válido? Porque, assim, é necessário a pessoa se desvincular em algum momento? Não é necessário a pessoa se desvincular em algum momento? Isso depende da estratégia dela? Como é que tu vê isso? Tem esse ponto, tem o ponto que depende do objetivo da pessoa. Tem gente que tá super confortável em viver essa rotina de ter que ficar vendendo curso e tá tudo bem. Ela não pensa em possivelmente vender a empresa dela e tá tudo certo. Mas se você quer crescer a um ponto que você não precise mais depender da sua imagem, eu acho que ainda assim é uma ótima forma de começar. A Boca Rosa fez isso, o Ícaro de Carvalho, que é uma pessoa muito conhecida no marketing, fez isso na escola dele. Ele vendia a plataforma dele de ensino só pelo nome dele. Era a plataforma... O Thiago Nigro, né? O Primo Rico também. Hoje ele nem apresenta mais o podcast, ele saiu e deixou pros meninos. Sim. É um processo, né? Então, eu acho que é a melhor forma de você começar e depois você ir saindo. É óbvio que as pessoas vão sentir, mas também as pessoas podem se acostumar com o novo formato, tá tudo bem. Hoje, eu não sei se o Ícaro dá a aula semanal, porque ele dava a aula semanal, né, todas as quartas-feiras. Hoje ele chama convidados e eu acho que pontualmente ele aparece. Então, a presença dele é mais valorizada do que era semanalmente, entendeu? Pronto, é isso que eu te perguntar. A gente tem muito, quando a gente faz o paralelo dessas conexões, o quanto que a Bianca, por exemplo, hoje serve a Boca Rosa e o quanto que a Boca Rosa serve a Bianca, né? Tipo assim, onde é que esse jogo de ganha-ganha ele começa a acontecer? Eu pego algumas marcas, tipo, vou pegar ali a Reserva e o Rony, né? A gente consegue ver essa... Por um lado eu tenho um logotipo, do outro eu tenho um rosto. De um lado eu tenho que me preocupar com a satisfação do cliente, no outro eu tenho que gerar conexão. No outro prisma aqui eu tenho uma limitação que me dá por conta do segmento, que é a marca institucional, e do outro eu tenho uma liberdade para testar várias coisas. E uma hora, um vai servindo ao outro, né? Como é que tu vê esse jogo? Beleza, eu tenho uma marca de moda hoje. É interessante eu estar o quanto que isso é valioso. Eu estar à frente, o meu rosto está à frente da marca, servindo a marca, né? Se isso é uma estratégia e o quanto que isso pode gerar de resultado, porque a gente fala muito sobre, né? É uma coisa que é meio clichê, mas que de fato acontece. As pessoas se conectam com pessoas ou com marcas que agem como pessoas, entendeu? Que podem, que funcionam como pessoas. Então, como é que tu vê essa relação, Pamela, da marca ter uma pessoa à frente, sendo o rosto dela ou servindo a ela, quais são os benefícios disso e também quais são os riscos, né? A gente falou que se qualquer eventualidade que aconteceu, passe que eu der errado, pode levar tudo junto, né? Como é que tu vê isso aí? No final das contas, quem serve quem, né? Quem serve quem, exatamente. Eu acho que se for desbalanceado, causa um problema dos dois lados. Eu acho que é mais um ativo que essa marca tem que ter, mas não pode ser o principal, né? Principalmente se essa marca não depender totalmente dessa pessoa. Por exemplo, eu trabalho muito com infoprodutores. Eles vendem o conhecimento técnico deles, ou acompanhamento, numa mentoria, consultoria, enfim. Então, o serviço depende da pessoa estar lá, ou a pessoa gravar, enfim. É ela que está à frente da entrega do produto. Se é uma marca que o dono, que também é influenciador da marca, não
precisa necessariamente estar envolvido na entrega do produto, o produto não tem a ver com ele no sentido de ele não vai lá na sua casa entregar ou não é um curso, enfim. Talvez esse ativo não seja 100% importante. Ele é importante, mas não quanto em uma marca de produção de conteúdo, enfim, de cursos e etc. Então, eu acho que precisa ser dosado, porque no futuro, essa marca vai estar, se for muito, essa marca vai estar totalmente dependente da imagem dessa pessoa. Essa pessoa, se sair um pouquinho, ficar doente, acabou a venda. E passar um dia sem vender, principalmente nesse ramo da moda, é um pouco complicado, né? Então, principalmente, eu acho que na questão de moda mesmo, porque o dono ou a dona vestir o produto, utilizar, fica muito marcado na memória das pessoas, né? E aí, qualquer problema que tem com o produto, vai cobrar no Instagram da dona, não só da marca, né? Então, eu acho que precisa ser balanceado desde o começo. É ótimo que a pessoa esteja presente, porque, com certeza, ela participou do processo de criação. Ela que entende da marca como ninguém, mas depender dela para a divulgação dos produtos, todas as fotos, todos os vídeos, eu acho que não. Eu acho que tem que ter outros rostos, né? Não só o dela. Mas eu acho que dá pra balancear, sabe? Não é nenhum, nem outro. Eu sou muito a favor, cara, assim, nas mentorias a gente fala muito de... Já chegou, né? Mentorado, tipo, não, quem vai fotografar vai ser a minha esposa, ela que vai fazer a produção de conteúdo e tal, e aqui a gente recomenda muito que ela se posicione. Ok, eu acho que ela tem que se posicionar, ela tem que produzir conteúdo, mas ela tem que aparecer não como modelo, ela tem que aparecer como gestora da marca, entendeu? Como à frente da marca pelo prisma de eu sou empresário, eu tô aqui representando um negócio, né? E também tem um viés criativo, beleza. Para mim é modelo, entendeu? Gestor empresário. No meu ponto de vista, eu sou meio contra verdades absolutas, né? Pra mim existe uma única verdade absoluta, mas tirando ela, eu sou meio contra verdades absolutas. Eu acredito que, assim, não existe certo e errado. Existem estratégias diferentes. Então, assim, quem é que serve quem? Depende da estratégia. Tem gente que tá sossegado em não ter equity e depender 100% dela, porque ela quer ter uma vida mais tranquila, quer fazer ali os cursos dela, fazer os lançamentos dela, tá tudo bem nisso. Se o cara quiser crescer ao ponto de ser uma empresa, se tornar uma empresa no sentido de ter funcionários, crescer, vender empresa, ter valor de mercado, aí beleza. Se a estratégia for essa, aí o influencer ou o dono da marca serve a marca. Estratégias diferentes. E aí a gente desce uma escadinha, a gente vem para a escada de baixo, que é o quê? Se a estratégia for, eu quero fazer a marca crescer, eu posso ser o rosto dela, não tem nenhum problema, mas eu usaria isso apenas como alavancagem. Então eu uso isso porque pessoas se relacionam com pessoas se identificam com pessoas, é mais fácil eu crescer minha marca se eu botar o meu rosto, pelo menos nesse começo. Tá? E aí a gente cresce a marca utilizando seu rosto. Só que a gente chega num ponto que é o ponto de a marca tá dependente do teu rosto, aí entra o problema. E aí como é que a gente faz para fazer a marca não ser dependente do teu rosto? Aí a gente entra num processo de... Quando a gente é dependente de um remédio, o que a gente faz? O desmame, né? A gente vai saindo do remédio aos poucos. Nas marcas é do mesmo jeito. Como é que a gente faz isso? Um desmame. Então, um exemplo que a gente citou do Primo Rico, por exemplo. Quando ele foi sair do podcast, ele não simplesmente saiu do podcast. A cada 5 episódios, ele fazia 4. E deixava um sem. Aí depois ele foi diminuindo para 3, depois foi diminuindo para 2. E hoje ele nem participa mais dos podcasts, só quando é uma pessoa muito especial. Nas marcas, do mesmo jeito. Como é que a gente consegue fazer isso? De duas, uma. Ou tu contrata modelos, etc, para participar dos chutes, que pode ser uma coisa. Só que aí tu vai transferir para uma pessoa, né, que não é uma pessoa, né? É só uma, entre aspas, ela tá cumprindo o papel de corpo de prova, como se fosse isso. Ou ela começa a ter influências, marketing de influência. Ela encontra influências que vão se tornar o rosto da marca. Mas sempre mais de uma, para você nunca ficar dependente de uma pessoa específica. No meu ponto de vista, mais ou menos isso. E assim, Brunão, eu acho que dentro do contexto do universo da moda, existe uma certa latência, né? Por você ter pessoas à frente da marca o tempo inteiro, né? E a gente vê muito esse processo de desmame, cara, de ser uma coisa bem dolorosa, né? Tipo assim, você vê essa estrutura... pronto, a gente tava analisando aqui recentemente, a Nativoz hoje ela tem 1,3 milhões de seguidores. A NV só tem 917 mil, certo? A gente tem outros casos também de influenciadores que começaram a marca e que tem um resultado, um volume gigantesco. Só que quando tem aquela virada para poder a marca, de fato, ela virar
um negócio autônomo, entendeu? Esse processo, ele começa a gerar uma certa... É um processo meio que doloroso e que tem alguns riscos, entendeu? Porque também você perde público, tá entendendo? É doloroso pra todo mundo. O próprio influenciador dono se apega. Então, pra ele já virou hábito, porque ele tava ali o tempo todo mostrando, chegou novidade. Aí chega novidade, quem vai mostrar é a influencer, não é ele. Aí já fica um pouco de ciúme, né? Aquele negócio que a gente tava falando sobre delegar. E às vezes, Pamela, tem o contrário também, entendeu? Ele quer se desfazer, mas ele tem dificuldade porque o público quer ele. Porque o público quer ela, entendeu? Então, é tipo assim, eu acho que tá muito relacionado, e aí quando você for gerar a estratégia da sua marca, você tem que ter clareza sobre a sua visão. Né? É importante você conseguir enxergar isso. Eu sei que é um desafio você fazer projeções a longo prazo, fazer projeções ali um pouco mais extensa, mas é interessante que você tenha pelo menos um contexto de, cara, de fato esse negócio é um negócio que eu quero construir de longo prazo, entendeu? Então como é que eu posso já meio que idealizar essa projeção? E a gente tem marcas que você nem vê os donos, mas que funcionam muito bem. Porque tem à frente ali outras tem marketing de influência, tem outras pessoas, a comunidade falando sobre a marca, tomando a frente da marca. Então, eu acho que Isso aí acontece demais, né? Exato, entendeu? E aí acho que fica aqui meio que é um toque mesmo, entendeu? Quando você for, de fato, fazer essa projeção. Cara, aí eu tenho uma... Pamela, a gente tá falando de marcas e falando de marcas pessoais, né? Todo mundo pode ser uma marca? Sim. Tem um ponto muito importante. Deixa eu contar então, tá. Se tu responder essa. O que é uma marca pessoal? Aí tu responde, o que é uma marca pessoal e se todo mundo pode se tornar uma marca pessoal. Mas assim, o que é uma marca pessoal? O que é que faz se tornar uma marca pessoal, no seu ponto de vista? Tá. Primeiro, que todo mundo pode se tornar, se a pessoa quiser. E uma marca pessoal nada mais é do que a essência de uma pessoa colocada no mundo. Assim como uma marca institucional é uma essência que um sócio, né, sócios ou um fundador pensou e materializou, às vezes, visualmente, enfim, no mundo, do mesmo jeito. A marca pessoal é só o que as pessoas te conhecem no off, no digital. É a mesma coisa. Então, a gente deu esse nome só para conseguir tornar mais claro, mas todo mundo tem a sua, às vezes, não explorada, porque você não precisa, você trabalha com outra coisa, mas todo mundo pode se tornar, basta a pessoa querer e se isso faz parte do objetivo dela, né? Às vezes você trabalha com outra coisa no mercado tradicional e talvez não faça sentido você fazer um trabalho de entender sua marca pessoal, porque você não vai lançar nada, enfim, você está ali numa instabilidade do mercado tradicional, enfim. Mas se você quer ter os seus produtos digitais, ou você tem uma marca e quer fortalecer a sua marca pessoal para vender mais na sua marca, é um ótimo caminho. Você entender a sua essência, entender quem você é, para colocar isso no mundo de forma um pouco mais organizada. Legal. E a gente costuma falar muito, e eu uso muito essa frase, mas que é tipo... O branding, ele é um poder, né? O branding, você é um jogo de sedução, que ele potencializa, ele tem o poder de potencializar muitas coisas. Inclusive o nada. Tipo assim, você pode criar um contexto de expressão construída através de uma atmosfera e um contexto imagético, que você pode representar uma essência, mas que nem necessariamente você nem necessariamente existe, né? Nem existe. Tem uma frase que é muito massa, Exato. que é assim, o branding é a única coisa capaz de diferenciar coisas aparentemente iguais. Entendeu? E aí, quais são as estratégias de branding para a gente potencializar uma marca pessoal? E você falou alguma coisa aí que tem muita relação com a problemática muito grande que as pessoas, né, marcas pessoais enfrentam, que tem muito profissional que aborda essas pessoas querendo fazer esse trabalho de posicionamento, de entender essa marca pessoal, mas não se aprofundando no que a pessoa é. Tem profissional que quer construir uma pessoa nova. Então chega lá e fala, esses aqui são os arquétipos, vamos escolher um arquétipo que você quer
né? Que tem a ver com o seu objetivo e não a ver com você, com a sua essência. Porque, por exemplo... esse assunto aí do arquétipo a gente vai longe, mas... Tem alguns arquétipos que são conhecidos por algumas profissões. Por exemplo, um político... Antes de tu seguir, fala pra quem tá assistindo a gente o que é arquétipo. Tá, beleza. Arquétipo é uma ferramenta que a gente utiliza no marketing, na comunicação, em qualquer outra área assim da gestão, que ajuda a gente a ter mais elementos nessa comunicação de forma... mais objetiva. Como é que eu explico isso? É como se fossem os signos que a gente tem no horóscopo. E cada pessoa se identifica com o seu signo ou não, porque tem um ponto em comum que é a sua data de nascimento, né? Horário de nascimento e tal. No marketing, os arquétipos, não tem uma data de nascimento para você saber qual é o seu arquétipo. É um perfil de identificação. Você faz testes. E aí, são 12 arquétipos, assim como... Os signos são 12 ou são 9? O quê? Signos? São 12. Signo. Pronto, então 12. é bem parecido mesmo. E aí, normalmente as pessoas usam isso meio que um guia para sua comunicação. Então, a forma de falar, que roupa vai usar, o cabelo, corte de cabelo, que pessoas você vai se relacionar, como você vai chamar a sua comunidade. Então, ele meio que dá um guia para você, principalmente nas redes sociais, de como você vai se comunicar e se posicionar. E é uma ferramenta muito boa, que pode guiar a gente. Só que, normalmente, as pessoas não fazem testes. As pessoas escolhem um arquétipo para a pessoa. Então, por exemplo, um político. É uma marca pessoal. E quase todo político tem ali uns 2 arquétipos que sempre estão presentes. Que é o do governante, que é aquela coisa do blazer, aquela postura de bem governante mesmo. E o fora da lei, que é aquela pessoa um pouco mais rebelde. Tipo o Pablo Marçal. Sim. Ele é claramente fora da lei. Então, a pessoa que não gosta de regras, que fala palavrão quando é preciso, que xinga, enfim. Então, às vezes, o que acontece é, essas pessoas acham que elas precisam se encaixar em algum tipo de comunicação. E isso desvaloriza quem a pessoa é de verdade, porque o caminho certo é, vamos entender quem você é, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, e a partir disso a gente constrói o trabalho. E não o contrário. Tá aqui essas... possibilidades, escolhe uma aí que tem mais a ver com o seu objetivo. E aí, o que é que acontece? Quando a pessoa escolhe, imagina que a pessoa não é tão extrovertida e ela escolhe um arquétipo X aí que é muito comunicativo. Ela vai se forçar a usar roupas que ela não gosta, ela vai se forçar a falar de um jeito que ela não gosta, ela vai da corte. Exatamente. Ela vai se forçar a ter um humor que ela não tem. E aí vai chegar um momento que nem vai demorar muito, que ela vai estar fazendo e as pessoas vão perceber, gente, que é isso? Não tá natural, né? Então, o trabalho tem que ser outro, tem que ser investigativo, não tem que ser impositivo. Você não tem que escolher o que mais se encaixa. Você tem que fazer o teste e entender. E tem vários testes na internet para você entender qual é o seu arquétipo. Então, quando eu pego uma pessoa dessa para fazer a marca pessoal dela, entender a marca pessoal dela e planejar, a gente vai fazer quase um retiro espiritual nessa pessoa, porque é um processo bem emocional mesmo, de entender quem essa pessoa é, as histórias que ela carrega, e tudo isso a gente vai documentando, entendendo que essa pessoa, como se a gente estivesse criando uma marca, não é assim? Quando você pensa com um sócio ou sozinho para criar uma marca, você pensa no objetivo, as marcas de referência, como essa marca vai se comunicar, por que essa marca nasceu, qual vai ser o nome, do mesmo jeito com a pessoa. Só que isso é um pouco mais profundo, porque mexe em crença, naquilo que a pessoa acredita, naquilo que a pessoa gosta, não gosta, enfim, é um pouco mais profundo, entendeu? Essa hora aí, cara, eu me lembro muito das mentorias, que essa hora aí era a hora que dava o tilt dava o tilt na galera, entendeu? Nos sócios, tava os 2 sentados na mesa e pronto, beleza, é meio que uma sessão de terapia. Tipo entendeu? isso. Autoconhecimento. É, autoconhecimento, né? Porque, como eu estava falando antes, o brand, ele tem esse potencial ele tem essa possibilidade de potencializar o oco, mas ele é uma ferramenta muito poderosa quando ela potencializa a verdade, quando ele potencializa a essência, né? E toda marca precisa ter a sua base sólida do que é a sua essência e da sua personalidade. É isso que vai fazer a marca ela ter longevidade e fazer as conexões acontecerem, né? Se pudesse resumir, só para finalizar, se pudesse resumir isso que tu falou aí, ó, em uma palavra, quando o cara quer pegar um arquétipo que não é dele, a palavra seria insustentabilidade. É insustentável. Pode Exatamente. dar certo? Pode. Pode dar certo por um tempo.
Alguma hora tu vai cansar. É difícil ser uma pessoa que tu não é. Mas aí, macho, é onde a gente Mesmo que tua audiência nem perceba. Tua audiência, tu falou que alguma hora tua audiência vai perceber. Massa, eu também acho que vai. Às vezes pode até nem perceber. Mas tu vai cansar. Tu, como profissional, agora tu vai cansar. Tem algumas pessoas que são gigantescas no mercado que, no meu ponto de vista, elas não são aquilo. São personagens. Entendeu? Que já estão no mercado há muito tempo. Elas conseguiram se sustentar com aquele arquétipo que não é ela de verdade. Criou o personagem, a galera abraçou. O Thiago Finch é clássico. O Thiago Finch não é aquele cara. Sabe? Eu já vi várias entrevistas dele falando, não, personagem. Etc. Então, assim, é insustentável pra nós meros mortais. Então, assim, tenta fazer o trabalho investigativo que é mais sustentável a longo prazo, né? E eu acho que tem uma coisa também que hoje que a gente vive na internet, tem uma coisa que a gente fala muito de identidade e autenticidade, né? Que são dois prismas que precisam ser muito bem estruturados para que a coisa ela tenha consistência, ela tenha, de fato, vida longa, né? Hoje a gente vive num universo onde existe muita comparação, né? E aí a gente tem uma diferença entre inspiração e comparação, né? A inspiração ela é como eu somo a minha identidade. O que eu vejo de positivo na Pamela que pode somar na minha identidade. Para mim isso é inspiração, é muito mais de abundância, né? É um pensamento de abundância. Quando eu vou para comparação, que é o que a gente vê muitas vezes acontecendo, é um pensamento que eu julgo muito de escassez. Entendeu? Porque é tipo assim, eu abro a mão de quem eu sou para tentar ser alguém que nem a Pamela, por exemplo, entendeu? Sim. Então, eu acho que nesse jogo é onde muitas vezes, quando a gente fala de impositivo, né, de ter impor um arquétipo, é onde o resultado disso pode dar lá na frente, que é numa situação de fato insustentável. Né? A coisa ela não consegue permanecer. E aí, Pamela, eu queria que como é que tu vê hoje esse contexto dentro do universo das marcas pessoais, né? Esse lance da inspiração e da comparação, né? E como é que tu enxerga isso acontecendo hoje? Entendeu? Dado que tu é mentora e faz isso com os teus clientes, como é que tu sente isso? Como é que tu olha pro mercado e vê esse jogo acontecendo? E se precisa também. É difícil no mercado digital, galera, não se comparar, viu? É difícil. E é uma linha tênue entre a comparação e a inspiração. E a cópia, né? Tem uma terceira coisa aí. O cara se inspira, isso é inspiração ou é copiação? Tem essa questão também. Sim. Todas essas questões que são questões para uma marca normal, para a marca pessoal é como se fosse 2 vezes mais sensível. Porque numa marca institucional, você pode ficar irritado quando outra marca copia o seu trabalho. Mas ninguém vai saber que tu tá puto, que tu tá com raiva, que tu vai processar. Tu fica puto com teu sócio, com alguém e morre ali. Mas no teu perfil pessoal, se você for uma marca pessoal e alguém copiar algum conteúdo seu, algum curso seu, alguma coisa sua, se você não tiver um pouquinho de controle emocional, das duas uma. Ou você não vai postar nada um dia, ou nos dias vai ficar calado, como a Boca Rosa fez nesse tempo, ela geriu muito bem a crise dela, todo mundo falando muito mal dos produtos, ela sumiu, depois ela voltou. Mas, para chegar nesse momento, tem muito tempo, né? Porque normalmente não é isso que acontece. Você abre o stories e começa a falar, ou faz um pronunciamento no feed. Uma marca não necessariamente precisa fazer um pronunciamento com o rosto de alguém, né? Então, se você é uma marca pessoal, essa comparação ou crises que acontecem, você precisa muito mais se expor para resolver do que em outro tipo de marca. E aí, nessa parte de comparação e identidade e tal, a gente, com marcas pessoais, a gente se compara bem mais porque, diferente de uma marca normal, a gente está vendo a vida da outra pessoa. Então, quando a gente vai comparar com outro profissional que está fazendo a mesma coisa que eu queria estar fazendo, ou chegou aonde eu queria estar, eu estou vendo o que ele posta, eu não estou vendo o que ele não posta. Eu não estou vendo quanto tempo ele levou, eu não estou vendo os privilégios que ele teve, eu não estou vendo a sorte que ele teve, que seja. E até as coisas ruins também, As coisas ruins, principalmente. A gente vê o show e não vê os bastidores, né? Então, para a marca pessoal, eu acho que a comparação é muito maior. Porque você tá vendo a vida da outra pessoa e não os problemas que ela tá passando. E na sua vida, você tá vendo os dois. A parte boa, que é bem pequena na vida de todo mundo, e os grandes problemas. Você tá vendo e participando de todos os problemas da sua vida. Da outra pessoa, não. Então, quantas pessoas eu conheço que fazem o mesmo serviço que elas postam lá no perfil delas e tal, são
marcas pessoais, prestam serviço, são profissionais liberais, fazem para os outros lindamente o trabalho. Quando é para fazer para si, não consegue. Porque é uma comparação muito grande e é uma cobrança muito grande. Por quê? Se eu faço isso para os outros, para mim, a minha régua é lá em cima. E tem um ponto que é, principalmente para criadores de conteúdo. Você presta serviço para alguém, você entrega os conteúdos, enfim, o seu trabalho para a pessoa. Se você faz para você e não fica bom, a vergonha é muito maior porque está exposto para todo mundo que o seu trabalho não deu certo no seu perfil. Entendeu? Então, é como se, sei lá, uma nutricionista fosse muito especializada em um certo nicho e ela faz esse mesmo trabalho lindamente com todo mundo. Ela vai fazer com ela não consegue. E quando ela não faz com ela, no corpo dela ou na saúde dela, isso aparece. Então, acaba que a gente fica nesse limbo de tipo, é melhor não fazer porque eu nem me arrisco a não dar certo, entendeu? Eu nem me arrisco a flopar, eu nem me arrisco a passar vergonha. E é isso o que sempre acontece. Todos os dias eu recebo mensagem de pessoas que se comparam e não fazem o seu trabalho porque tem medo de vacilar, tem medo de ficar feio, de passar vergonha, entendeu? Então, é bem mais complicado. As pessoas acham que é bem mais natural para quem tem facilidade de se comunicar e de falar e tal, mas é uma exposição muito grande, né? As pessoas... A gente tem que olhar o nosso comportamento. A gente não manda vídeo dos outros e fica rindo no privado e fica tirando onda. Gente, que conteúdo é esse e tal? Imagina você imaginando que o seu conteúdo está virando um motivo de chacota para um ou para outro, não é confortável. Então, você prefere não fazer nada para ficar confortável, não fazer, não ter medo da rejeição, né? E não flopar. Essa é a palavra que a gente usa normalmente quando o conteúdo não funciona. Mas na vida, quanto maior o risco, maior a recompensa em tudo, né? É verdade. Então, assim, até nos investimentos. Ações é o que pode dar maior recompensa, mas é o maior risco. Entendeu? Da mesma forma como que se tu postar e não der resultado, tu vai ficar triste, envergonhado, mas se der certo, o teu resultado vai ser 3, 4, 5 vezes maior. Entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa, Pamela, ver se tu consegue me responder assim. Se tu pudesse elencar assim, quais são os elementos que podem compor uma marca pessoal? Eu quero me tornar uma marca pessoal. Quais são os elementos que eu tenho que colocar na mesa relacionado a isso? Tá. Primeiro de tudo, o teu objetivo é o que eu sempre começo fazendo com todos os alunos, objetivo. E de forma muito detalhada. Por que que você vai começar a criar conteúdo? Por que que você está fazendo esse processo de marca pessoal? Então, com clareza. Eu peço até para eles colocarem de forma visual, né, fazer um mural dos sonhos, aonde você quer ir, o que é que você quer estar fazendo, quanto você quer faturar, a data que você quer estar faturando. Nível de detalhes bem grande. Clareza sobre a sua comunicação, no sentido de saber como eu me comunico no offline, como que eu me comunico aqui numa roda de conversa, se não tivesse nada disso sendo gravado, qual seria os elementos que eu uso na minha comunicação que fazem as pessoas prestarem atenção em mim. Todo mundo tem isso, todo mundo está contando uma história, contando uma fofoca, contando uma coisa engraçada que faz alguém prestar atenção em você. Não sei se é um meme que você imita, eu não sei se é o jeito que você conta a história, se você faz alguma coisa offline, fora do Instagram, que as pessoas prestam atenção em você. Então, se você conseguir elencar esses elementos, você vai ter clareza da estrutura da sua comunicação. Então, objetivo, comunicação, depois a gente vai para a parte mais institucional que as outras marcas têm, produto e público. Então, quais são os produtos que você quer colocar no mundo? Depois a gente vai ver se isso é possível ou não, baseado no público. Mas, eu quero ter um curso, eu quero ter um acompanhamento com a pessoa, eu quero orientar ela, ou não, eu quero ter um produto físico, enfim. E depois a gente vai estudar esse público. Para quem seriam esses produtos? Como é que a gente consegue criar mais produtos? Quem seria esse público ideal? Então, objetivo, comunicação, público e produto. Eu acho que esses. Mas aí dá para aprofundar mais. Eu adicionaria só mais uma coisa. Físico. O físico da pessoa. Elementos a imagem. visuais. Elementos Tá. visuais. Por exemplo, quando a gente pensa numa produtora de conteúdo ruiva, quem é que vem na nossa cabeça? Primeiramente, Hannah Franklin, né? Que tá crescendo bastante com essa parte de copy, de storytelling, etc. Sei lá, Bigode. Bigode tem o Paulo Cuenca. Elementos visuais, elementos Boa. de fala, muitas vezes também, né? Aquele jargão. Tem gente que sempre começa o vídeo da mesma forma. Fala, jovens, né? Tem gente... várias coisas nesse sentido. Então, elementos visuais, elementos auditivos, coisas nesse sentido também, né? É que tudo isso aí, cara, pronto, tudo isso aí eu volto pra questão do branding, Tudo isso faz parte do teu branding, entendeu? Hoje é difícil você imaginar,
Por exemplo, você imaginar o Vinícius aqui fazendo um episódio sem usar um moletom. Entendeu? É Mas por quê? repetição. Repetição. Identidade e repetição. E tudo aquilo ali comunica, né? O fato de eu usar esse relógio dessa cor comunica alguma coisa. Entendeu? O meu perfil, ele é mais... Ele tem... é um relógio esportivo. Então, peraí, o cara pratica esporte? Ele tem tatuagem. Isso faz parte. O cabelo da Pamela é ruivo. Por quê? Ela usa um brinco aqui no nariz. Porque eles estão... Tudo isso comunica. E se você for fazendo isso de forma repetida, né? A fala, tudo vai gerando o que a gente chama da identidade e faz parte da tua conexão. Deixa eu voltar umas casinhas aqui rapidamente, né? Tu é estrategista de conteúdo, certo? Qual a diferença de estrategista de conteúdo para um social media? Eita, Jesus. Tá, vamos lá. Eu tenho o meu ponto de vista, depois se eu falar, eu vou falar o meu. Tá, diga logo que eu já O meu? Aham. No meu ponto de vista, a diferença é... A gente vem para aquele primeiro ponto. Que é assim, a gente não quer... Quem trabalha com estratégia de conteúdo... O social media virou um termo meio chulo já, no meu ponto de vista, né? Na minha opinião. O social media se tornou um termo meio prostituído. As pessoas fazem social media, dizem que são social media, não entregam um trabalho legal e tal. E a gente precisa encontrar um outro nomenclatura para se distanciar disso. Para se distanciar dessa nomenclatura que foi corrompida, no meu ponto de vista. Entendeu? Corromperam a nomenclatura, poderia ser utilizada até hoje se tivesse feito da forma correta. E eu quero me desassociar a essa classe que hoje se autodenomina social media. Não sei se esse é o teu ponto de vista. Sim. Mas se eu tenho uma pergunta sobre isso, já a Pamela responde aí. Pra quem não sabe o que é social media, chegou até agora nesse episódio, são pessoas que cuidam de redes sociais, gestores de redes sociais, né? Mas vamos lá, certo? Mas o estrategista, ele é um social media com outro nome? Deixa ela responder do ponto de vista dela. Boa, gostei. Vamos lá. A gente concorda que nesse mercado de social media tem 2 tipos de profissionais. Tem um profissional... Tem mais, tá? Mas vou resumir. Tem um profissional que era da área da comunicação, fez publicidade, jornalismo e tal, e decidiu trabalhar como social media. E tem outras pessoas que viram uma oportunidade de trabalhar com redes sociais e aprenderam ao longo do caminho. De todo modo, não tem uma faculdade, não tem uma base... Nem faculdade, mas não tem umas regras básicas para ser social media. Diferente, por exemplo, de um gestor de tráfego, que eu acho que tem mais clareza do que um gestor de tráfego faz. Todo mundo sabe que um gestor de tráfego, por exemplo, ele não vai ser responsável de ir lá gravar o criativo, de gravar o vídeo. Não é responsabilidade dele. Não é responsabilidade dele escrever o texto. Pode ter alguns que fazem, pode ter, mas a gente sabe, não precisa de muito aprofundamento para saber o que é função dele. No mercado de social media isso não acontece. Por algum motivo que eu acho que foi... ali na pandemia, começaram a ter muitos cursos, tiveram várias verdades. Você estava falando naquele momento que não existem, né? Não existe uma verdade, começaram a ter várias verdades. Então, tinha grandes pessoas falando que social media era a pessoa que fazia a estratégia, o conteúdo de cada um dos posts, fazia o design, fazia captação, edição, postava, e o que tiver... Gestão de tráfego, tem gente que ainda fala isso também. Então, assim... Ao mesmo tempo, tinha pessoas que falavam que não. O social media era responsável por escrever os conteúdos. Ponto. E aí ficou nisso, muita gente entrando nesse mercado. Quando você entra, para você ser valorizado, o que é que você precisa ter? Histórico, ser bom. Como é que você consegue histórico e ser bom? Pegando o cliente que dá. Então, você vai aceitando o cliente que te paga 500, que te paga 300, e você vai fazer tudo por ele, porque é o que você tem. E aí... Nessa bagunça toda, esse mercado foi crescendo, esse profissional foi ganhando força e muitos deles continuaram fazendo isso até então, né? Fazendo várias coisas que não era o ideal, porque ninguém consegue dar conta de tudo. E aí conseguia ter 5 clientes, 10 clientes, ficando maluco, fazendo tudo, e não é o mundo ideal. Então, o que se espera, o mercado espera de um social media hoje é que ele faça uma captação, é que ele faça uma edição, é que ele acompanhe uma gravação e esteja lá filmando. Não um videomaker, não uma pessoa especialista em vídeo, um story maker, que agora tem também. Mas o social media. E o social media fazendo isso, fazendo o design, fazendo a edição, subindo esses stories e tal, que tempo ele tem
para sentar na cadeira dele, olhar os concorrentes, entender qual é o objetivo desse mês, escrever os conteúdos, escrever os roteiros para a pessoa gravar. A parte textual, a parte estratégica, que é aquilo que vai orientar o perfil, ele não tem tempo de fazer. Eu vivi essa realidade. Eu passava todo o meu dia postando stories. O dia inteiro, porque era rotina. Então, o tempo que eu tinha para escrever os conteúdos era uma vez na semana, um período da semana. E era interrompido várias vezes. Então, esse caos todo fez o social media ter que fazer coisas para conseguir se pagar, né? E eu super entendo, porque tem horas que a gente não tem escolha, né? Tem que fazer isso. Por isso, por entender que é um formato, é uma profissão que, infelizmente, eu ia ter que lutar muito para não ser vista dessa forma, ali em 2022, o Paulo Cuenca estava lançando uma formação de estrategista de conteúdo. E ele começou a falar esse termo e eu me reconheci muito, porque foi na época que eu saí do CLT e eu estava recebendo um pedido de orçamento e a pessoa, o design está incluso, né, nesse valor? Aí eu tenho uma opção com design, mas não sou eu que faço o design, só para ficar claro, eu tenho outra pessoa. Então você vem gravar os stories, né? Não, eu não vou gravar os stories, eu te mando um planejamento para você gravar com a sua equipe, ou a gente terceiriza com uma edição, enfim. Então eu fui percebendo que era muito difícil eu educar essas pessoas. Então não faz sentido para mim. Eu não sou social media, eu não faço o que as pessoas esperam que um social media faça. Eu fico na parte estratégica e textual. É isso. Então, vai ter um lançamento, vai lançar um produto digital, conte comigo, vamos pensar no roteiro desses vídeos, eu faço toda essa parte. Mas eu não vou gravar, eu não vou editar, eu não vou fazer nada que esse pessoal espera. Então, se para isso eu preciso mudar o nome do que eu faço, tá tudo certo. E aí foi quando eu fiz aquele post, me aproveitei do Paulo Cuenca, que ele tava falando disso e virou um bafafá. Tá só mudando o nome, não sei o quê. Não. São outras atribuições. Quando eu passo a fazer mais a parte estratégica e textual, eu estou sendo estrategista de conteúdo. Eu estou pensando no conteúdo de forma estratégica e dedicando o tempo que precisa, entendeu? Então, são outras funções. Eu não tenho nenhuma outra função de design, audiovisual, nenhuma. Eu oriento na parte textual e estratégica. Ponto. Então, todas essas outras, se eu fizesse tudo isso, e o que eu faço hoje, eu seria social media, mas eu não faço essas outras, entendeu? Acho que é isso. Aproveitando o ensejo que tu falou que cuida dessa parte textual, a gente entra na parte de copy, né, no caso, que seria essa parte. Onde é que o storytelling entra nisso? Qual a importância do storytelling para tu conseguir criar uma marca pessoal? Toda. Naqueles pontos que a gente estava falando, de objetivo, público e tal, eu faço um processo com os alunos e com os clientes de entender quais são as histórias marcantes na vida dele, tanto pessoal quanto na vida dele profissional. Então, a gente lista essas histórias porque é uma munição que eu tenho na hora de criar conteúdo. Principalmente quando tem a ver com clientes ou alunos dele. Uma vez, por exemplo, de um cliente, uma vez eu recebi uma paciente que fechou a consulta, mas disse que era muito caro e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu pego essa história e tento arranjar uma forma de ela virar conteúdo para eu linkar com algum produto, para eu linkar com a consulta, enfim. Então, a gente tem meio que um banco de histórias mesmo. O que foi a história, como aconteceu, qual foi o ensinamento. E a gente tem isso como base para criar os conteúdos dessa pessoa, entendeu? Então, é uma das partes que a gente faz na hora que está meio que fazendo o briefing, para a gente ter de munição mesmo. Sim. Né? Hoje, Pamela, quais são hoje... A gente fala muito da... Eu não sei qual que tu considera e qual que é a rede social principal, ou se tem uma rede social principal para se trabalhar a construção de uma marca pessoal. Né? Eu acho que todo o trabalho ele gira, ele é um 360, evidentemente. Mas beleza, eu não tenho hoje condição de gerar conteúdo para todas as redes sociais. Qual era a rede social que eu deveria focar no começo de trabalho, no start de um trabalho, e qual que é a importância da construção editorial na rede social que eu vou me posicionar, entendeu? A importância de eu ter aí uma estrutura de identidade visual bem elaborada, né, tipos de fotografia, qual que é a importância disso? Tá. É muito difícil responder essa pergunta, porque depende muito do nicho, mas olhando de uma forma geral, assim, comportamento do usuário, Instagram,
Ponto. Mas, se você puder, os mesmos vídeos que você solta lá, só salva o vídeo e posta no TikTok. Se você não tiver tempo pra gravar pro TikTok, mas pelo menos usa os vídeos que você já ia postar lá no TikTok, já ajuda muito. No segundo passo é o TikTok, com certeza. Qual foi a outra pergunta? Desculpa. Como é que a linha editorial, como é que a identidade visual deve ser trabalhada dentro dessas redes? Tá. Você tava falando, ou foi ele que falou sobre roupa? Eu acho que tem muito a ver, porque quando a gente tem uma identidade visual de uma marca ou de uma pessoa, a gente pensa na paleta, na logo, não sei o quê. Que é muito importante, porque vão ter conteúdos que vão precisar disso, mas tem muito conteúdo em vídeo. Então, eu acho que mais do que ter a paleta, a identidade visual é um ponto importante, sim. Mas como eu vou tangibilizar ela para os outros tipos de conteúdo? Como ela vai estar presente no meu stories? Não é a cor da fonte e tal, mas será que aquela paleta que você criou com a designer, será que ela está imprimindo sua identidade a ponto de você ter roupa que pareça com isso? Porque você vai mostrar muito o seu dia a dia, você vai estar filmando, você vai para academia, você vai para o escritório, vai trabalhar, atender cliente. Você tem roupas na paleta que você tem? Ou a paleta que você tem não tem nada a ver com as roupas do seu armário? Porque é um problema. Então, mas é porque o meu objetivo, o meu público é mais elegante e eu me visto divertida. Difícil, né? Você vai se conectar com essa pessoa se você se veste de uma forma e a pessoa se veste de outra. Então, eu acho que olhar para a sua rotina, conseguir enxergar a identidade visual é mais importante ainda do que ter a identidade visual lá presente. Porque ela tá lá presente e tal, mas no feed, aí você vai no stories e a pessoa se veste de outra forma, usa acessórios de outro jeito, a unha dela de outra cor, entendeu? Então, eu acho que esse é o ponto principal. Como essa identidade visual gráfica, né, tá representada na sua vida mesmo, no seu armário, nos seus costumes. Pronto, a gente tá falando disso, né? É tipo assim, beleza, o cara só veste preto, só veste branco, e ele tem uma cor específica que tá sempre presente nos acessórios dele. A gente fala muito sobre identidade visual pelo lado mais do gráfico, mas isso levando para a tua estética das tuas vestimentas e do que compõe o teu estilo, né? Se falando de marca pessoal, eu acho que quando você edita tudo isso dentro de uma linha editorial, de um perfil, automaticamente as coisas vão meio que se conectando, né? E tem uma especialista que eu sigo, que eu acho muito interessante, que é a Catherine, que ela fala muito disso, do teu brand sendo aplicado no teu visual, nas tuas vestimentas. Ela tem uma coisa com o prata. Então, tu vê, cara, ela tem a bolsa da academia é prata, o óculos que ela usa em algum momento específico é prata. Se ela tiver todo de preto, mas tem um colar que é prata. E aí tem um sapato que ela usa que é prata, tem um detalhe do computador que é prata. Aí você vê as fotos, tudo coordenado. Tipo assim, você vê as fotos, parece que ela coordenou tudo. Mas não, ela coordenou os elementos que fazem parte do dia a dia dela. É natural pra ela. Exatamente, que vai estar presente naturalmente nas fotos que ela tirar, né? Deixa eu tirar uma dúvida contigo. A gente tocou no tema aí de plataforma, né? Tu falou TikTok, etc, Instagram. No teu ponto de vista, qual a diferença do posicionamento mediante as plataformas? E quando eu falo plataforma, não é só Instagram, TikTok, YouTube, não. É tipo assim, dentro do Instagram, a gente tem o feed, a gente tem o Reels, a gente tem o Stories. Qual a importância de cada um deles? E qual a diferença do Instagram para o TikTok? Pode ser o mesmo conteúdo? São tipos de conteúdo diferentes? No teu ponto de vista, como é que tu visualiza isso? Primeiro, sobre a diferença das duas redes sociais. Não são o mesmo tipo de conteúdo, principalmente porque no TikTok, o algoritmo eu acho que é o melhor de todas as redes sociais. Ele consegue te entregar... tem uma coisa lá que normalmente as pessoas dividem o vídeo em parte 1 e parte 2. Às vezes você assiste a parte 1 lá, da pessoa mostrando alguma coisa, você esquece de ver a parte 2 e a parte 2 aparece pra você, depois de alguns vídeos. Então, isso normalmente não acontece no Instagram, não tem essa continuidade. Eu vi um pouquinho daquele vídeo, eu quero ver a segunda parte. Você tem que ir no perfil da pessoa. Então, isso é uma coisa que até o CEO do Instagram já admitiu, que eles precisam melhorar o algoritmo comparado ao TikTok de essa continuidade, né? Então, o TikTok tem um tempo maior de vídeo, que se a gente usar no Reels, que também dá pra ter vídeo até de 1 hora no Reels, você posta como vídeo normal, como publicação normal, e depois ele vira Reels. Mas se a gente usar o mesmo conteúdo enorme do TikTok, sei lá, um desabafo, um pronunciamento que às vezes tem, né?
no Instagram, a performance é completamente diferente, porque o Instagram é uma plataforma que nos viciou em vídeos muito curtos. Tipo assim, 15 segundos hoje já é muito. Então a gente tá vendo vídeos, tem trend de áudio viral que o vídeo tem 2 segundos, 1 segundo. Que o vídeo fica lá repetindo o barulhinho, né? Teve agora, semana passada, que era aquele que era o barulhinho de piscando o olho, assim. Só isso. Então, você vê o vídeo várias vezes, né? Pra tentar ler o que tá escrito. Então, no Instagram é um comportamento bem de vídeo curto mesmo. Isso gerou até um comportamento das pessoas fazerem aquele tipo de post assim. Ah, faça isso quando você estiver passando por isso. Deixei na legenda. E o vídeo tem, tipo, 3 segundos. E a legenda enorme, que podia ser o conteúdo do vídeo. Mas a gente se acostumou com esse formato muito curto. E no TikTok, eu percebo, eu uso muito, eu passo muitas horas no meu dia no TikTok. Então, muitas horas na For You, que é o explorar, né, deles. E eu percebo que eu passo muito tempo em um vídeo só. Eu não fico rolando como eu fico no Reels, né? Então, a gente se conecta com alguma pessoa que, às vezes, o vídeo nem tem legenda. A pessoa tá só lá falando, mostrando alguma coisa, mas no TikTok eu presto mais atenção. Porque eu sei que aquele vídeo que apareceu pra mim, ele apareceu pra mim porque eu vou gostar. Diferente do Reels. Eu vou passando porque muitas vezes nem me interessa. Então, é um algoritmo um pouco melhor. E, se for só pra resumir, eu acho que lá é muito bom pra focar em vídeos um pouco maiores. Maiores, assim, que 15 segundos, porque hoje a nossa tolerância é muito baixa. Então, um vídeo de 2 minutos, que você precisa explicar uma coisa maior, 3 minutos, enfim. Lá ainda funciona vídeos curtos, mas eu acho que se for para focar em um formato diferente, seriam vídeos um pouquinho mais longos. E sobre os outros formatos dentro do Instagram. Cada um desses, um post de carrossel, um Reels, um Stories, eles têm públicos diferentes. A pessoa que vai te acompanhar nos stories, provavelmente ela vai lá engajar com você, mas tem pessoas que nem clicam no seu story, mas veem o seu conteúdo do feed. Que linha de conteúdo a pessoa tem de diferente de um stories pro feed tá. Para um Reels? Ótimo, entendi. No Reels, ele é o único formato que tem maior chance de ir pro explorar, certo? Porque ele tem um explorar só para ele. Então, é principalmente o formato que eu... É loucura. É loucura mesmo. Mas vai, Rocha. Vai. É o formato que eu preciso colocar os conteúdos de topo de funil. Aqueles que as pessoas não entendem muito a minha linguagem, vão entender. Então, se eu tenho uma linguagem muito técnica, se eu sou um médico, um nutricionista, e eu não vou ficar falando sobre coisas muito aprofundadas no Reels. É importante que eu fale coisas mais superficiais e explique na legenda, porque é o único formato que vai para o explorar com mais facilidade. Carrossel também vai, mas ele tem uma aba só para ele. Então, se você precisa... viralizar um conteúdo com a linguagem um pouco mais superficial, o ideal é que seja no Reels. Então, o que eu indico é que você tenha... A gente faz isso lá com os nossos clientes, que você tenha um equilíbrio. Dependendo do objetivo, às vezes todos acham que tem o mesmo objetivo. Todo cliente acha que tem o mesmo objetivo. Quero crescer meu Instagram. O que é isso, né? A gente precisa quantificar isso de verdade. Então, a gente entendendo esse objetivo de forma um pouco mais minuciosa, a gente faz um trabalho percentual. 60% do conteúdo vai ser para público frio, público que não te conhece, que precisa ainda entender o que você fala. E os 40% para público quente. Dentro desses 60, provavelmente eu vou usar muito Reels, porque é uma linguagem que eu posso não me aprofundar tanto em termos técnicos, entendeu? Porque é mais fácil que esse vídeo viralize se eu não falar de forma técnica do que se eu falar. Então, a gente usa o Reels principalmente para esse público mais frio, entendeu? Porque é uma forma de captar e depois eu trabalho esse público que está entrando num carrossel, nos stories, enfim. O grande problema é essas trendzinhas curtas e tal, as pessoas trazem muita gente pro perfil, muita gente ganha muito seguidor com essas trends e depois não faz nada com esses seguidores. Continua fazendo vídeos de topo de funil e não aprofunda. Então, tem vários perfis gigantescos de seguidores que não vendem nada. Porque as pessoas estão lá naquela superficialidade, não entende do seu produto, porque você não está trabalhando, tá só botando mais gente e não vende nada. Cara, eu já escutei uma... Tu vai mudar de assunto não, né? Vai, deixa nesse assunto aqui. Ainda, que eu tenho Não, é porque assim, ó, eu já escutei algumas falas de dizer o seguinte, que o Instagram, ela é uma rede de conteúdo raso. Sim. Certo? Pronto, ela é uma rede de conteúdo raso. Beleza, é uma rede, eu acho que é uma rede de... Como se fosse de topo de funil, né? Sim. Beleza. O que que vem na esteira de estratégia para esse conteúdo ir se aprofundando, certo?
Pronto, beleza. O conteúdo, o Instagram, ela é uma rede rasa. Como é que eu, como usuário, que estou seguindo, beleza, eu consegui atrair o cliente através de um trend. Como é que eu faço para poder avançar na sequência desse funil ao ponto de eu chegar lá e comprar o produto no final? O Instagram, ele é uma rede rasa, certo? De conteúdo raso. Só que as pessoas que usam o Instagram nem sempre são rasas. As pessoas não necessariamente são rasas. A rede social é rasa, certo? Eu acho que tem que existir uma qualificação dessa galera. E essa qualificação pode acontecer dentro do próprio Instagram, no meu ponto de vista. Só que aí, em uma segunda etapa, a gente tem que aumentar, tem que descer o funil um pouquinho do conteúdo, né? Sim. Ir pro YouTube, etc. E aí já falando sobre isso. Mas só pra contextualizar no meu ponto de vista, tudo que tu falou tá perfeito. Se eu pudesse só diferenciar Reels, Feed e Stories, eu diferenciaria assim. Reels é captura de audiência. E inclusive eu sou contra a viralização muitas vezes. Porque a viralização pode destruir o teu algoritmo quando tu for rodar um tráfego pago, alguma coisa nesse sentido. A não ser que seja uma viralização intencional, em cima de um conteúdo claro e etc, beleza. Mas se for uma viralização só pra entrar na trend e ganhar seguidor, é métrica de ego. Então assim, Reels é pra captura de audiência. Feed é pra qualificação da audiência. E Stories é pra relacionamento. Então assim, é importante capturar. Aí pronto, a gente entra num funil aqui dentro mesmo. Tu perguntou como qualificar? Reels captura audiência, a galera entra lá. Aí como é que eu vou qualificar essa audiência? Muitas vezes com carrossel e etc. Com um post de autoridade, alguma coisa nesse sentido. Porque o cara entrou lá, ele vai ver um carrossel relacionado a algum tema. A gente não vai fazer um carrossel raso que nem um Reels. O carrossel normalmente tem algum temazinho mais específico. Só que o que vende ainda não é isso, no meu ponto de vista. O que vende é relacionamento, né? Nas redes sociais. Então, é Stories. Então, é uma coisa que eu sempre falo. Quer ser produtor de conteúdo, tem que estar no Stories. O cara quer produzir só Reels, tu vai ter uma audiência rasa. Aí tu vai vender ticket de R$29,90, R$49,90... R$29,90... R$27, R$47, R$97... Se liga? Então, assim, tu nunca vai conseguir vender um ticket de R$3.000, R$5.000 se tu ficar só Reels não gerar relacionamento. Então, eu consigo qualificar dentro do próprio Instagram. Reels capturando, feed qualificando e gerando relacionamento por meio dos stories. E na esteira do conteúdo, no funil de conteúdo, pra tu descer umas etapazinhas, tu pode ir pro TikTok, é um conteúdo um pouco mais longo. Tu pode ir pro YouTube, que eu sou fãzão do YouTube. Pra mim, YouTube é o ouro, né? Então, assim, YouTube, pesado. Eu trabalharia isso. E também fora do funil, né? Tipo assim, eu trabalharia um grupo, eu trabalharia um grupo de WhatsApp, eu trabalharia uma comunidade, eu trabalharia coisa nesse sentido. Sala no Zoom, coisa nesse sentido. Porque tu qualifica ainda mais do que o YouTube, do meu ponto de vista, entendeu? Pamela, e vamos lá. Eu acho que o Alô já estourou o tempo ali 3 vezes. Botou ali já o relógio pra gente. Três conselhos, certo? 3 estratégias ou 3 pontos para quem quer virar uma marca pessoal. Ótimo. Beleza. Primeiro de tudo, eu sempre dou o conselho de escrever seu objetivo e colocar ele de forma visual. Imprime os lugares que você quer ir, bota data no que você quer fazer, coloca valor no quanto você quer ganhar daqui 1 ano, daqui 6 meses, bota objetivo de forma específica. Segundo ponto, não importa qual é o seu nicho, se você é do marketing, se você não é do marketing. Eu sei que hoje, provavelmente, você depende de um serviço que toma o seu tempo. Então, você tem que ter outra opção, porque vai chegar um momento, se Deus quiser, se tudo funcionar, que você não vai ter tempo mais para, né, ter mais clientes. Você ou vai ter que terceirizar e, ainda assim, o retorno é muito baixo, né? O lucro que você tem pelo tempo que você coloca não é uma conta muito legal. Então, se você puder ter outras opções que as pessoas possam comprar de você, possam comprar seu conhecimento, a sua experiência, sem depender da sua presença ali, então, um curso, uma aula só, um kit de ferramentas, se você é nutricionista, monta um kit aí de receita, vários e-books, enfim, formas de você escalar sem depender do seu tempo. E o último ponto muita gente não consegue criar uma rotina de mostrar, né, o seu trabalho, mostrar os seus compromissos no dia ali, principalmente nos stories, porque não sabe ou porque não tem jeito. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui que trabalha tem um processo para fazer o seu trabalho. Você se arruma, você senta, você primeiro faz aquilo, depois faz aquilo. Se você começar a tirar o celular daqui para resolver problema e começar a se gravar, você já tem banco de conteúdo para fazer muitas coisas. Então, sempre lembre disso. Será que o que eu tô fazendo agora, eu tô fazendo uma dieta, eu tô indo atender um paciente, dependendo do caso, não dá pra filmar um paciente, né? Claro, mas
tá estudando para o caso do paciente, tá numa aula, tá indo para um evento. Será que eu não posso filmar isso? Será que eu não posso deixar meu celular, ao invés de eu estar aqui no WhatsApp, no Reels, no TikTok, deixa meu celular filmando enquanto eu tô fazendo isso? Porque eu posso gerar o conteúdo a partir disso, escrever o conteúdo em cima desse vídeo. Então, sempre que você estiver trabalhando e não utilizando seu celular, no computador, enfim, se grave, porque é uma forma de você ter o que postar, pelo menos naquele dia, né? Porque muitas vezes a gente esquece, a gente tá lá fazendo nosso trabalho, um monte de coisa, eu vou lembrar de gravar. Oi, gente, tô aqui. Não necessariamente você precisa estar falando em todos os vídeos, né? Você pode mostrar você fazendo o seu trabalho e escrever por cima. Escrita também é uma forma muito grande, principalmente para quem tem dificuldade na comunicação, de postar todo dia. Você pode postar a sua rotina escrevendo e tá tudo bem. Então, objetivo, escala de produtos, né? Esteira de produtos e se gravar todos os dias fazendo o seu trabalho. É um banco de conteúdo eterno. Massa, show de bola. Brandão, eu vou deixar hoje, cara, tu que vai fazer a pergunta final do nosso episódio, certo? Pamela, é o seguinte. Só calma, agora não. A gente tem uma pergunta que é chave do nosso episódio. Eita, Jesus. Entendeu? Mas eu ia falar isso, pô. Eu ia fazer a abertura da pergunta. Tá certo. Não, mas se você quiser fazer a abertura da pergunta, mas já pode fazer. não, é porque antes de tu fazer a pergunta, tem um recado pra galera que tá assistindo a gente, entendeu? Manda. A gente compilou o nosso conhecimento, fazendo a gestão das nossas marcas e tudo que a gente viveu durante a nossa jornada no universo da moda em um método de 6 horas de conteúdo direto que trabalha 3 pontos que vão fazer a tua marca avançar na jornada e multiplicar os teus resultados. O método ele chama-se Tríade da Moda e ele trabalha 3 pilares importantes: meta, criação e venda. E onde todo esse fluxo rodando e girando da forma correta vai gerar o que a gente mais idealiza para os nossos negócios, que é o lucro. Tá? E se você tem interesse, se você quer saber mais sobre o nosso método, se você quer fazer parte do time das marcas que performam, aponta o teu celular aqui para o QR Code ou então clica no link que está aqui abaixo e vem fazer parte do time das marcas que performam. Tá? O método Tríade da Moda vai te ajudar nessa construção. Brandão, e ainda digo mais, só para complementar. Complemente. Quando você clicar ou colocar a câmera do seu celular aqui, vai ter uma opção de ferramentas. Não deixe essa opção passar. Você vai entender que se você clicar nesse link. Ferramentas. Isso daí é o ouro. O ouro não, o diamante, que é mais caro que ouro. Vamos lá, a gente tem uma pergunta aqui que a gente sempre faz para todos os nossos convidados, desde o primeiro episódio, e a gente tem o intuito de mais pra frente escrever um livro com todas as respostas dessa pergunta. Menino. E aí a pergunta é simples, Pamela, por que moda é foda? Putz, boa, gostei. Eu acho que baseado em tudo que a gente conversou aqui hoje, no que eu acredito, que é um dos pontos que você trouxe, eu acho que ela é a forma mais genuína que pode fortalecer ou acabar com a marca pessoal. Fortalecer se ela estiver sendo autêntica, se expressando através da roupa e usando marcas que ela acredita que tem a ver com a essência dela, ou acabar se ela estiver fazendo aquilo que a gente comentou, de estar escolhendo uma forma de se vestir que não tem nada a ver com a autenticidade dela. Então, eu acho que a forma mais clara, talvez depois da comunicação, né? Mas a imagem chega primeiro, são as roupas, né? O que eu estou vestindo carrega a imagem que eu quero comunicar para as pessoas. Então, eu acho que uma marca pessoal que tá confortável com aquilo que ela tá vestindo, tá se sentindo bem, e aquilo tá comunicando exatamente o que ela acredita, e não aquilo que falaram que ela tem que vestir, é o que torna uma marca pessoal muito foda também. Show de bola. Pamela, se alguém quiser te encontrar, onde é que essa pessoa te encontra? Qual as tuas redes sociais? Pamela Romão em todas as redes sociais, sem acento e com dois L's. Tá errado gramaticalmente, mas foi minha mãe que fez. Então, era pra ter acento e ser com L, mas tudo bem. Show. Brandão, e pra te encontrar, cara? Cara, pra me encontrar, Estúdio Soul. S, não é com E, só o S, tem um E antes. Estúdio Soul, S-O-W. E no meu pessoal, @Brandão. Vocês vão me encontrar lá. E antes de fechar o episódio, agradecer ao Estúdio Soul, né? O Brandão tá aqui do meu lado e sabe da gratidão que a gente tem. Dar os parabéns pela evolução, pelo movimento que está acontecendo, porque o Estúdio Soul não é só o Estúdio Soul, é um movimento, né? E de produção de conteúdo, de produção audiovisual, de produção digital. Então, quer gravar teu podcast, quer gravar teus conteúdos, quer montar estratégia de conteúdo,
Quer fazer evento, né, dentro desse contexto do universo digital? Coloca lá no Instagram, Estúdio Soul, SOW, e vem conferir, vem fazer parte aqui desse time que joga com todas as armas, né? E para me encontrar, @William Marques, tô lá mostrando os bastidores, mostrando um pouco do dia a dia, das marcas, do Modeflow. E o Modeflow, @ModaEHFlow. A gente tá no Instagram, no YouTube, TikTok e Spotify. Spotify. É isso aí. Obrigado por vocês terem chegado até aqui. Foi massa. Valeu e até o próximo episódio.